vídeo do tipo 2 em 1, porque além de te ensinar o passo a passo dessa eco bag, eu também vou te mostrar como eu fiz a estampa dela. Sim, fui eu que fiz essa estampa de gratidão e você também vai conseguir fazer aí a estampa que você preferir de uma forma super fácil. Então bora lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Uma Boa Criativa. As eco bags estão no meu ranking top 3 de presentes, porque além de ser super útil, não tem quem não gosta de ganhar. Ela é uma peça bem versátil, funciona para qualquer público. Ainda mais quando é assim, personalizada, com a carinha da pessoa que você quer presentear. A minha ideia com esse vídeo foi mostrar para vocês como é simples fazer essa estampa. Você pode escolher opções que eu deixei para vocês, vai estar na descrição desse vídeo, outras palavras, como desejos aí para o final do ano, mas você pode também fazer as suas próprias frases, suas próprias palavras, para deixar o presente bem com a cara da pessoa que vai ganhar. Veja essa, por exemplo, que eu fiz para nossa professora de Pilates. Eu coloquei o nome de 3 aparelhos do Pilates e ainda fiz uma brincadeirinha com uma frase que ela sempre fala nas aulas. Ficou super personalizado, eu tenho certeza que ela vai gostar, porque ela vai ver que eu pensei nela para fazer essa peça. O modelo dessa eco bag é tradicional assim na parte da frente, toda feita em algodão cru, não vai forro, então ela é super fácil, rápida de fazer. E na parte de trás eu coloquei um bolsinho, porque às vezes a gente quer deixar um celular, uma carteira, então para facilitar. Também coloquei um elástico aqui dentro pra gente conseguir fechar e transformar numa bolsinha. Ó, é só enrolar a eco bag e passar o elástico por toda ela e fica super fácil, super prática para carregar na bolsa, para deixar quando você precisar ir no mercado. Então é uma peça que eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer, ela é muito fácil, muito rápida, gasta pouco material, então bora lá para os materiais para fazer. Então para essa eco bag a gente vai usar o algodão cru. É um material que eu gosto muito para fazer esse tipo de bolsa, fica super rústica, com um aspecto muito legal. E ele é um material mais resistente do que o tricoline. Você pode comprar ele um pouquinho mais grosso, tá? Quando for no armarinho, escolhe a opção mais grossa que tiver para que ele tenha mais resistência, fica mais legal para fazer a eco bag. A parte principal dela, fiz um corte inteiriço aqui, que tem 96 centímetros de altura e a largura dela é de 45. Cortei também um pedacinho de 16 centímetros de largura por 31 de altura, que a gente vai fazer um bolsinho para colocar na parte de trás. E para fazer as alças eu cortei 2 pedaços de 70 centímetros de altura por 10 centímetros de largura. Separei uma etiquetinha aqui da minha marca. E para a gente fazer a estampa, a gente vai precisar imprimir uma das palavras que a gente quer colocar. Se você não quiser imprimir, você até pode fazer direto pelo computador. Então eu vou deixar um arquivo aqui na descrição desse vídeo com essas palavras. Além de gratidão, tem lá amor, prosperidade e paz. Desejos para ir pro ano de 2024. Mas você também pode se inspirar, fazer o que você quiser, desenhar sua própria arte, escrever outras frases e desde que ela respeite assim mais ou menos a largura da folha, né? Não pode ser muito pequenininha para ela conseguir se destacar na eco bag, vai ficar super legal. Impresso é mais fácil pra gente fazer a transferência, mas se você não tiver impressora, não quiser imprimir, você também vai conseguir transferir direto do computador, tá? Um pouquinho mais chatinho ali pra fazer a marcação, mas dá super certo também. Pra transferência eu tô usando uma caneta dessas de tecido. Essa caneta é uma caneta preta, existem várias cores, é da Acryl-Pen, da Acrylex, tá? Então vou deixar aqui pra vocês verem, vou deixar na descrição também as informações sobre ela. Vocês têm a possibilidade de usar também a tinta que vem naqueles potinhos com o pincel, mas eu acho muito mais prático a caneta. Eu sei que é um pouquinho mais caro, mas eu acho que super vale a pena, é bem mais prático para usar. Tem que ser essa daqui para tecido, tá, gente? Que não sai na lavagem. E também eu cortei um pedacinho de 23 centímetros de elástico que a gente vai usar para colocar na parte de cima da bolsa e prender ela fazendo um estojinho menor. Esse meu elástico tem 1,5 cm de largura. A gente vai começar fazendo as alças, vamos pregar as alças na parte principal e só depois a gente vai fazer a parte da estampa. Eu prefiro fazer assim pra gente conseguir posicionar a estampa bem centralizada. Depois que a alça já tá montada, fica mais fácil de enxergar a bolsa pronta. Primeira coisa que a gente vai fazer são as alças. Então eu peguei aqueles meus 2 pedaços de 70 centímetros por 10 e eu já fui lá no ferro e passei como se fosse um viés. Então eu fiz uma primeira dobra ao meio, marquei essa dobra aqui ao meio. Depois eu uni cada uma das laterais para encontrar na dobra do meio e dobrei novamente. Então ela vai ficar com um tamanho final de 2,5 cm. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Então eu começo por aqui para esse retrocesso ficar escondido. Vou vir fechando a abertura aqui em toda a volta.
Depois eu volto por aqui e venho pelo outro lado, para ela ficar com uma costurinha dupla. Dá uma olhada se a tua bobina da máquina tá cheia, para não correr risco de acabar no meio aqui e ficar com uma costura interrompida. E bora lá! Tô usando a agulha número 14, linha de poliéster comum. Então, ó, fiz a costura aqui em toda a volta. Vou fazer a mesma coisa na outra alça. Pronto, fiz as duas alças, agora a gente vai encaixar na bolsa. Então, peguei aqui aquela minha parte principal, que tem 96 por 45. Em uma das laterais, se você não tiver escolhido trabalhar com algodão cru, porque o algodão cru tanto faz, né, o lado direito e o lado avesso. Mas se for um outro material, dá certo fazer com tricoline também. Pega pelo lado avesso pra gente fazer a marcação. Então eu vou começar fazendo uma marcação de 5 centímetros. Tá? Então a partir de uma das bordas aqui, eu vou marcar 5 centímetros. Eu vou fazer com um lápis 6B, um lápis que eu gosto bastante para costura criativa, mas eu vou fazer uma marcação bem de leve, para ela não passar pro outro lado. Se você preferir, você pode usar também uma caneta de marcar tecido, aquelas que apagam com o ferro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Também do lado avesso, tá? Dos dois lados do lado avesso. Agora o que a gente vai fazer é dobrar até chegar nessa costura, pra ficar com uma dobrinha de 2,5 cm. Na costura não, na marcação. Ó, a gente dobra aqui pra encontrar na marquinha que eu acabei de fazer. Se você quiser, você pode ir até o ferro pra marcar essa dobra. Como o algodão cru vinca muito fácil, eu vou vincar mesmo com a mão. Pronto. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa beiradinha. Então, feita essa primeira costura, essa primeira dobra, agora a gente vai dobrar de novo, sobre ela mesma. Então, aqui a própria costura serve como marcação para a próxima dobra. E aqui eu vou fazer uma marcação no meio, então eu vou dobrar o meio e vou fazer um vinco aqui. Pronto. Vou até passar pro lápis para ficar mais fácil de enxergar. Então, fiz uma marquinha aqui, ó, bem pequenininha no meio. E a partir desse meio, eu vou fazer uma marcação de 15 centímetros, um intervalo de 15. Então, 7,5 para um lado, 7,5 para o outro lado. Então, pronto, fiz uma marquinha aqui, de um lado e de outro lado, para ficar com 15 centímetros nesse intervalo. E agora, essas alcinhas que a gente acabou de fazer, a gente vai colocar, vai posicionar aqui embaixo. Então, ó, eu entro por aqui até ela encostar nessa dobra que a gente tinha feito antes. E de forma que o risquinho que eu acabei de fazer fique pra dentro da alça. Então eu coloco ele do risco pra fora, tá? Vou colocar um lado da alça. Observa aí se ela não tá torcida. Então deixa eu botar ela bem certinho. E coloco do outro lado. Então essa é a posição, para que no meio da alça fique com 15 centímetros. E agora eu vou passar uma costura também, ó, bem na bordinha aqui, passando por cima da alça. Veja se ela não tá torta, se ela tá bem retinha. E quando a gente for passar aqui, ó, em cima da alça, eu vou fazer um retrocesso, para dar mais segurança para ela. Então, ó, fica assim. Agora o que a gente vai fazer é dobrar essa alça pra cima, nessa posição. Cuidado para você não repuxar, tá? Deixa ela assim, ó, só sobreposta. Porque a gente vai passar uma outra costura pelo lado direito pra fazer uma bordinha aqui em cima, pra gente ficar com uma costurinha dupla. Então essa costura vai passar aqui em cima e ela já vai pregar a alça pra ela ficar assim pra cima, senão ela vai ficar assim, tá? E aí quando a gente levantar a alça, né, pra segurar a bolsa, ela vai ficar desse jeito. Então a gente precisa prender aqui. As alcinhas aqui eu também fiz um retrocesso, principalmente na entrada e na saída da alcinha. Então, ó, fica assim, e eu também fiz retrocesso aqui, ó, nos dois cantos, pra fixar melhor essa alça. Ficou desse jeito. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Só observa aí pra fazer do mesmo lado, tá? Avesso, avesso, direito, direito. Ah, e quando você for costurar o outro lado, já coloca também o elástico, que é pra gente conseguir fechar numa bolsinha menor. Então o elástico, como eu disse pra vocês, eu cortei com 23 centímetros. Esse aqui tem 1,5 cm de largura, pode ser um pouquinho menor também, mas o mais grosso ele vai ficar mais fácil de manusear, então se você tiver a possibilidade, prefira um mais grosso. E aí eu tirei aqui a metade, né, medi o meio da peça, dobrei aqui na metade pra ficar exatamente no meio e vou colocar, da mesma forma como a gente botou a alça, ó, eu vou colocar aqui bem no meio. Eu dobrei assim, então um em cima do outro, desse jeito, e vou enfiar aqui bem no meio.
E vou colocar da mesma forma como a gente botou a alça, ó, puxando até o final. E agora nessa primeira costura, eu acabei esquecendo, eu já tinha finalizado, né, com a alça pra cima, mas nessa primeira costura eu já vou passar aqui e vou fazer um retrocesso. Então fica assim, ó. Então pronto, feitas as duas alcinhas, ela já tá com uma carinha de eco bag. E agora sim fica bem melhor pra gente conseguir estampar, porque a gente já tem a dimensão aqui, a gente já consegue ver mais ou menos a eco bag pronta. De novo a gente vai precisar ter certeza do meio, então a gente vai alinhar ela toda pelo meio. E aqui a minha recomendação é, não una as bordas, una as alças, porque aí sim você vai ter o meio perfeito da alça. Claro que o ideal é que também bata aqui, né? Se a gente fez direitinho, se a gente mediu direitinho, mas alinhe alça com alça. Então deixa as alças aqui unidas para um lado e deixa para o outro lado. Eu dobrei a bolsa todinha, ó, de um lado tá alça com alça aqui, do outro lado alça com alça, e dobrei ela toda na metade, pra gente conseguir esse vinco perfeito. E agora a gente precisa posicionar então a nossa estampa. Ela vai ficar, para vocês entenderem, assim, ó, na parte de baixo da bolsa. Então esse aqui é o lado direito, a gente vai colocar pelo avesso, mas assim, voltada para cima, para que a gente consiga enxergar a estampa através do tecido. O algodão cru é ótimo para isso, porque mesmo não sendo um tecido muito fino, você consegue enxergar através dele. Ele é um tecido claro, né? E ele tem uns poros ali que facilita para você conseguir enxergar. Eu acho que essa altura que eu coloquei aqui tá uma boa altura. Então, ó, vou colocar para cima para vocês conseguirem ver. Depois a gente passa pro lado de baixo. Fica com uma distância de 12 centímetros. Então, para minha folha aqui, veja se você também gosta dessa altura, mas fica uma sugestão com 12 centímetros. Eu vou fazer, então, pelo lado avesso. Vou colocar aqui a minha régua com 12 centímetros. Vou dobrar minha folha ao meio para eu conseguir também centralizar ela bem direitinho. E ó, a estampa para baixo, tá? Então tá com o avesso aqui para cima e eu vou colocar também o avesso da minha folha para cima. Vou colocar o meio da folha com o meio que eu marquei no tecido, em cima e embaixo. E agora eu vou pregar com fita crepe. Eu acho que é o jeito mais prático. A fita segura bem, depois é fácil tirar, não marca o tecido, não rasga a folha. Então eu coloquei aqui 4 fitas, uma de cada lado. Dá uma conferida aí, vira ao contrário, dá uma olhada se tá bem posicionado. Acho que mesmo na câmera vai dar para enxergar através dela. E agora o que a gente vai fazer é passar a canetinha por cima. Se tiver um dia claro, se o seu algodão cru for um pouquinho mais transparente, você consegue fazer isso na sua mesa mesmo, na mesa da sua máquina. Em qualquer lugar que tenha a superfície mais clara, né? A mesa da Jack ajuda por ser branca. Então eu consigo posicionar aqui e escrever por cima. Se tiver muito difícil, você pode fazer isso usando uma janela. Então coloca aqui a sua folha numa janela, porque a luz do dia vai te ajudar muito, vai fazer esse contraponto ali, vai fazer aquela luz contrária do outro lado e vai te ajudar a enxergar. Ou então mesmo uma tela de computador, abre lá a tela do seu computador com uma página em branco que você também vai conseguir enxergar super bem. Se você não estiver sentindo segurança, você pode passar um lápis primeiro, fazendo o contorno e depois vir com a canetinha. Eu já vou fazer de uma vez, com muito cuidado. Então, como eu disse aqui, eu tô enxergando. Eu prefiro até fazer na janela, mas vou começar só pra vocês verem direitinho como é. Então, vou fazendo aqui o desenho. Ó, já fiz o G. No primeiro momento eu vou fazer só o contorno e depois eu venho pintando. Você pode também usar canetas de outras cores, fazer detalhes diferentes. Eu coloquei alguns detalhes, né? Tem um coraçãozinho aqui. Então eu não tenho, eu só tô com a caneta preta no ateliê, mas acho que fica super legal colocar alguns elementos de cores diferentes. Use aí sua imaginação. Um detalhe, eu tô fazendo a gravação no lado oposto onde eu coloquei o meu elástico, tá? O elástico tá na parte de trás e essa daqui vai ser a parte da frente. Vou terminar ali na janela, porque já é fim de tarde aqui, então já não tá mais tão claro pra eu conseguir fazer direto na mesa. Olha só como na janela fica super fácil de enxergar, né? Nem parece que tem o tecido aqui. Aí é só segurar e fazer o contorno. Então pronto, ó, deixa eu virar de frente pra vocês verem.
Aqui eu já fiz toda a parte do contorno, né? Fiz ali na janela, vocês viram que fica bem mais fácil. E agora eu vou pintar. Faço isso ainda com o papel aqui atrás, tá? Pode ser que passe um pouquinho de tinta. Então a gente sempre deixa o papel para caso vazar alguma tinta. Não deixa dobrado, né? Para não correr risco de acabar passando aqui pro outro lado. E aí a gente tem que esperar secar um pouquinho para aí sim terminar a bolsa. Mas é coisa rápida, tá, gente? 10 minutinhos ela já seca. De você colocar a mão assim, você vai sentir que ela não tá mais transferindo. Então agora, bora colorir. Olha que lindeza ficou isso. Ai, eu amei. Vou deixar aqui ainda com a minha folha atrás. Se eu colocar a mão, eu tô vendo que ainda tá saindo tinta na minha mão, então eu preciso deixar ela secando um pouquinho. E enquanto ela seca, a gente vai fazer o bolso. Então pro bolso, o que a gente vai fazer é dobrar o meio. Ah, um detalhe, se vocês quiserem, pode ser uma outra estampa aqui. Dá pra fazer ela inteira de algodão cru e aí escolher uma estampa colorida pra deixar um detalhe. Eu vou fazer tudo em algodão cru, que eu quero esse estilo mais rústico mesmo, mas aí tem essa opção se vocês preferirem. Então, como eu disse, eu cortei já um pedaço de 31 pra gente poder dobrar o meio. Se tiver sentido aí a sua estampa, coloca o direito pra cima e a gente vai dobrar, então vai ficar o direito com o direito. Tá? Dobra ao meio. E aí eu vou passar uma costura em toda a volta com o pé de máquina, deixando uma abertura para desvirar. Vou deixar uma abertura aqui na parte de baixo. Feita a costura, a gente só vai cortar as pontinhas, para não ficar volume, e vou desvirar pelo buraquinho que a gente deixou. Vou forçar aqui todos os cantinhos para fora. Se você não tiver um desses aqui, pode ser uma ponta de tesoura, pode ser uma agulha de tricô. Agora o que eu vou fazer é passar uma costura aqui em cima, não na parte que eu tenho abertura, do outro lado. Eu vou passar uma costura só para ela deixar com um detalhe, então essa eu vou fazer com um pouquinho mais no pé de máquina. Fiz uma costurinha aqui em cima, tá? Só para deixar um detalhe no bolso. Agora a gente vai fixar do outro lado, o lado que não tem a estampa, o lado que a gente deixou aqui com o elástico. Então eu ainda tô com a minha marcação que eu fiz no meio. Vou dobrar de novo ao meio aqui, porque essa daqui já não tá mais muito marcada. Essa aqui é a minha marquinha do meio. E eu quero saber o meio do meio, quero deixar esse bolso bem centralizado. Então eu vou chegar aqui até o meio, parte de cima até a parte de baixo, pra gente achar o meio da traseira, do espelho de trás da bolsa. Então pronto. Eu vou marcar aqui de lápis pra vocês conseguirem ver. Então eu fiz uma cruzinha. Então aqui é a parte central desse espelho de trás. Porque eu quero posicionar o bolso aqui, ó, bem no meio. Como que eu vou fazer isso? Eu também vou dobrar o meu bolsinho ao meio, uma vez e duas vezes. Fazer um quadradinho. E aí eu posiciono esse quadradinho que eu fiz do bolso bem, ó, bem centralizado. Aqui tá o meio que eu fiz a marquinha. Que aí quando eu posicionar assim e abrir, ele vai estar exatamente no meio. Então, ó. Tá batendo aqui as duas marcações que eu fiz das laterais e as duas marcações do meio. Então tá bem centralizado. Vou colocar uns alfinetes para segurarem no lugar. 2 alfinetes é suficiente. E aqui eu já vou aproveitar para colocar a minha etiqueta. Vou botar ela aqui no cantinho de baixo. Eu uso essas etiquetinhas de algodão cru também, que vão ficar um charme aqui. Então, ó, vou posicionar assim a minha etiqueta e agora eu vou fazer uma costura em toda a volta, deixando a parte de cima sem costurar porque é a entrada do bolso. Então a gente só faz aqui um rulo. Nessa costura, ela tem que ser bem na beiradinha e ela já vai fechar a abertura que a gente tem aqui embaixo. Cuidado se ainda tiver molhada a sua tinta para você não dobrar aqui e acabar manchando. Então eu vou deixar ela para baixo mesmo. Então pronto, agora eu tiro meus alfinetes. E tá pronto aqui o nosso bolsinho na parte de trás. Ó, já não tá mais saindo tinta, mesmo das últimas coisas que eu fiz. Então agora eu já consigo fechar a peça. Vou tirar aqui a minha folha. E agora a gente vai fazer uma costura francesa. Como não tem forro e essa peça desfia, esse material, né, o algodão cru desfia muito, então a gente vai fazer uma costura pelo lado direito e depois pelo lado avesso. Como a gente faz isso? Então, primeiro eu posiciono a bolsa do jeito certo, avesso com avesso. Vou posicionar assim. Parece que a gente está costurando errado, mas não está.
Então alinha tudo direitinho. Vou colocar também os alfinetes, só pra garantir que vai ficar tudo no lugar. Veja se a alça tá batendo também, a alça da frente com a alça de trás. Pronto, agora eu vou passar uma costura nas duas laterais aqui, fechando as laterais. E essa costura vai ser com o pé de máquina da máquina industrial, então com meio centímetro. Se você estiver costurando em máquina doméstica, eu recomendo que você faça uma marcação desses meio centímetro aqui, tá? Então faz com uma reguinha aí, porque essa costura ela tem que ficar um pouquinho menor mesmo, para a próxima a gente poder cobrir. Inclusive, se você estiver costurando com a máquina doméstica, eu recomendo que você faça uma zigue-zague nesses laterais, né? Como eu disse, desfia bastante, olha o tanto que tá desfiando aqui. Então, é porque eu tô fazendo com a industrial e aqui eu não tenho a opção da zigue-zague, mas se você estiver fazendo na doméstica, pode fazer o zigue-zague que vai ajudar bastante. Agora a gente vai refilar esse excesso aqui, ó, de fiapo, porque senão isso vai ficar aparecendo do outro lado. E aí eu vou virar do lado avesso. A gente precisa abrir bem a costura que a gente acabou de fazer. Então, ó, empurra ali o cantinho e dá uma forçadinha na sua costura inteira pra ela ficar pra fora. Agora a gente vai passar uma próxima costura com 1 centímetro de margem, porque essa próxima costura ela precisa esconder a primeira aqui dentro, tá? É assim que é a costura francesa. Eu sei mais ou menos de olho quanto que é 1 centímetro, mas você, se preferir, pode fazer a marcação com uma caneta ou com lápis. Então, ó, fica assim uma costura com uma margem de 1 centímetro. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, agora é só a gente desvirar. Olha só como fica legal essa costura. Então, por esse lado a gente não fica com nenhuma costura aparente. E do outro lado também não, ela vai ficar com essa carinha aqui. Fica toda a costura embutida aqui dentro. Então ficou lá a nossa eco bag, gratidão. Olha que lindinha. Com o bolso aqui atrás. E aí pra gente fechar ela, basta dobrar no limite do bolso, pros dois lados. Colocar a alcinha aqui pra dentro. E aí a gente vem enrolando pela parte de baixo, fazendo dobrinhas. Põe essa alça bem pra dentro. E aí quando chegar aqui na pontinha, a gente vai pegar o elástico e vai passar pela bolsa toda. E prontinha! Ela tá um pacotinho pra gente levar na bolsa, super prático. Eu espero que você tenha gostado de fazer essa peça, que você também tenha achado super útil, que você faça muitas delas por aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!